Vamos lá, irmãos, para a mensagem do Senhor, que hoje o texto base está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 a 54. A versão que eu vou usar é a NAA, Nova Almeida Atualizada, e diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não verem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor e informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós como povo seu estamos diante da Tua palavra e queremos novamente, ó Pai, sairmos daqui alimentados daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo. Seja conosco. Esta é a oração que te fazemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, baseado nesse texto, o tema que eu escolhi para essa mensagem é: descanse no Filho de Deus. Aqui nós vemos o Evangelho de João, um evangelho repleto de uma mensagem de esperança para todos nós. E no final desse capítulo, nós vemos um relato de João, em que Jesus mais uma vez vai em Caná da Galileia. E o escritor João, ele relata que foi o lugar onde Jesus já tinha realizado um grande milagre. Na verdade, foi o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. O que traz esperança para o leitor, para aquele que começa a ler esse texto bíblico, de um novo milagre a ser realizado. E nós lemos no texto e percebemos que de fato não foi diferente. Que o Senhor ali, Ele operou naquele dia um grande milagre. Nós vemos que houve o movimento de Caná da Galileia a Cafarnaum. E essa caminhada é uma caminhada que teria, em termos de quilometragem, algo parecido com 35 ou 40 quilômetros de distância. Claro que para nós essa caminhada hoje é relativamente curta. Talvez um percurso aí que facilmente, com o trânsito de São Paulo, né? Não o trânsito da Marginal, claro, né? Mas um trânsito comum de São Paulo, consigamos percorrer em aproximadamente 1 hora, talvez 1h10. Tá? Mas nós sabemos que a realidade naquela época era uma realidade bem diferente.
esse homem que precisava de socorro e de ajuda para o seu filho era um oficial do rei. Então, também precisamos considerar que era um homem de autoridade. Por ter autoridade, também ele não caminharia a pé esse período todo. Então, é possível que ele tivesse um cavalo ou uma carruagem à sua disposição, ainda mais nesse momento de grande aflição que ele vivia, cujo seu filho corria risco de falecer. Então, imaginemos aí que seria um dia de caminhada, talvez de cavalo, aí fosse um período aí aproximadamente a metade disso. E esse homem, ele viveu um grande desafio, porque aquele que era o seu governante, o seu rei, foi o mesmo homem que mandou matar o primo de Jesus, um tal de João Batista. Já ouviram falar? Um homem importante e que abriu o caminho para o nosso Jesus, para o nosso mestre, e certamente isso geraria para aquele homem uma situação de desconforto em ambos os lados. Um, pelo seu Senhor, em saber, que ele foi procurar o nosso mestre Jesus, aquele cujo ele tinha matado o primo, ou mandado matar o primo, e até com relação ao próprio Jesus Cristo, uma vez que ele era servo daquele homem que pediu que matasse um dos seus familiares. Então, por várias razões, em vários aspectos, nós conseguimos perceber que existia sim uma barreira e uma dificuldade desse homem para que ele procurasse o Messias. E dentro desse cenário que nós estamos relatando aqui, nós podemos observar algumas lições que o texto escrito por João pode nos oferecer, a fim de que possamos também aplicar nas nossas vidas. E esse será o nosso desafio agora. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é especificamente do oficial do rei. O texto deixa bem claro aqui que essa situação se deu porque ele estava com o filho doente. E provavelmente esse homem era um militar e ele tinha sim uma certa autoridade por conta do vínculo com Herodes, aquele que era seu senhor. Ele correu então essa distância para encontrar Jesus, na esperança que o seu filho encontrasse a cura para a sua enfermidade, que o texto aqui não nos relata exatamente qual era a enfermidade, mas sabemos que ele estava com febre. Então nós podemos entender nesse momento que esse oficial, ele de certa forma usufruiu da autoridade que ele tinha, a fim de que pudesse, de maneira mais rápida possível, encontrar Jesus. Se colocando no lugar de uma pessoa como essa, imagino que ele fez o que poderia, porque o que estava em jogo era a vida do seu filho, E qual de nós agiríamos diferente? Imagino que todos nós que pudéssemos, usaríamos todos os recursos que tivéssemos disponíveis, estivessem disponíveis ao nosso alcance para poder ajudar, para poder salvar um filho dele. Então, podemos perceber essa realidade na vida e nesse momento, digamos, dramático desse oficial do reino. E então ele, tendo essa prerrogativa de ser um oficial, alguém de certa importância, ele abre mão de tudo, da sua autoridade, porque a partir do momento que ele vai se encontrar com Jesus, nós sabemos que provavelmente ele teria dificuldade com Herodes, mas mesmo assim ele pesa as questões positivas e negativas e decide ir lá encontrar com o mestre. E é fato perceber que após usufruir dessa autoridade, ele estava em um estado de desespero.
porque chegando lá, ele tentou oferecer ao Senhor alternativas para que o Senhor trabalhasse na vida dele. E na verdade, nós não podemos ser inocentes ao ponto de pensar que Jesus foi a primeira alternativa daquele homem, né? Porque o texto deixa bem claro que ele não era ninguém religioso e que a relação dele com Jesus Cristo não faria bem para a sua profissão e para a sua autoridade. Então é muito provável que esse homem tenha procurado qualquer outro artifício para que o seu filho fosse curado antes de procurar Jesus. Como a maioria das pessoas fazem, né? Procuram curandeiros, o Dr. Flix, né? Quem lembra do Dr. Flix? O João de Deus. Tem também o João de Deus. E tem outros aí que fazem curas espirituais, enfim, de várias maneiras. E Mãe de Ná, né, também ficou conhecido uma época, né, por algumas profecias. Então a pessoa, numa situação de desespero, esse desespero ele acaba sobressaindo sobre o medo que ele tinha do próprio rei. E ele, provavelmente tentando tudo que estava ao alcance que falaram para ele e que ele não conseguiu, ele falou, resta esse Senhor Jesus e talvez seja essa a minha última esperança. Então esse homem em estado de desespero que ele tinha, vai e procura Jesus. E aí o que nós observamos já no tópico 2 é que ele pede para que Jesus o acompanhe. Né? Interessante que esse tipo de solicitação ou de ordem, muito provavelmente faz parte da autoridade que ele tinha. Porque ele não sabia ao certo com quem ele estava falando. Então, imaginando que ele fazia parte do Império Romano, cujo povo judeu era submetido, então, para ele era muito fácil falar, vem cá, me acompanhe que você precisa curar o meu filho. Então ele imaginava que as coisas funcionassem mais ou menos assim. E é interessante que quando nós paramos para olhar para dentro das nossas vidas, muitas vezes nós agimos da mesma forma, né? Porque às vezes nós precisamos de Deus, mas queremos entregar para Deus a receita pronta daquilo que Deus deve fazer. Senhor, cura esse, arruma emprego para o outro, resolve, Nós não fazemos assim? Senhor, eu já sei o que precisa ser feito, eu só não tenho poder de fazer, então, faça isso por favor. Nós fazemos as nossas listas, mesmo que de maneira inocente, nós acabamos às vezes agindo da mesma forma. Mas esse cidadão aqui, ele não tinha noção com quem que ele estava falando. Então ele tentou, vamos lá, meu filho está precisando, o meu filho vai morrer, eu quero ver o milagre, né? Quero estar lá, contemplar, ver se de fato o Senhor é capaz de salvar o meu filho nesse momento de aflição. E aí, de certa forma, Jesus acaba dificultando a situação dele, porque Jesus responde ao que ele pergunta, querendo acusá-lo, ou acusando de não crer, de não ter fé. Porque aquele homem, o que ele esperava? Ele esperava por um milagre. E o que ele imaginou que seria um milagre? Jesus ir lá, até a casa dele, mais um dia de caminhada, ou na carroça, no cavalo, ou andando mesmo. E o que ele imaginou também sobre isso? Assim, meu filho está por um fio. Se o Senhor não for agora, não teremos tempo de pegá-lo ainda com vida. E aí é tarde demais. E é uma outra questão também que podemos aplicar para as nossas vidas. Essa nossa necessidade de urgência, como se Deus não soubesse as urgências da vida e não conhecesse todas as coisas. Às vezes nós esquecemos que o nosso Senhor,
que esse oficial não tinha ciência, mas nós temos, ele é um Senhor que comanda todas as coisas e, portanto, ele não está no tempo. O nosso Senhor, ele é atemporal. Ele consegue contemplar todas as coisas, né? Então, para ele não tem risco de chegar atrasado. Poxa, não deu tempo, infelizmente, seu filho morreu. Essa distância aqui de 40 quilômetros fez a diferença. Mas aquele homem não tinha aquele conhecimento, então isso dificultou o seu raciocínio e, claro, o desespero dele também falava alto. E quando ele fala, Jesus responde para eles: se vocês não verem sinais, jamais vocês crerão, né? Dizendo a realidade daquele homem, mas é uma realidade do ser humano, né? A nossa tendência, de fato, é duvidar. E às vezes, por duvidar, por não entender a forma como Deus trabalha, nós ficamos apreensivos, porque muitas vezes isso não acontece da maneira tradicional ou da maneira que nós esperamos. Enquanto aquele homem dizia para Jesus: você precisa ter pressa em me acompanhar, Jesus respondia para ele: vai, o seu filho vive. Não, Jesus, você precisa estar lá presencialmente. Eu quero ver o Senhor colocar a mão em meu filho, fazer uma oração, fazer algo. Tem que ser assim. Alguém me disse que é assim que o Senhor opera, né? E aí Jesus, naquele momento, inicia o primeiro trabalho home office, né? Que ele não vai presencialmente, ele pode ir porque o seu filho vai viver. Então, todo mundo pensando que a pandemia, mas aí nós vemos que há muito tempo, né? Mas Jesus é diferente, ele é o próprio Deus. E então, existiu essa certa atenção por aquele homem entender que havia necessidade de Jesus estar presente, e Jesus já tinha curado aquele filho por meio da sua palavra, e aquele homem, apesar de insistir por um período de tempo, ele acabou tendo que acatar a sugestão de Jesus de ir, porque Jesus já tinha dito que o filho dele estava melhor, que ele não morreria. E muitas vezes, irmãos, nós encontramos distâncias, e essas distâncias estão apenas na nossa mente e no nosso coração. E às vezes essas distâncias e essas dificuldades são barreiras para nós, para as nossas vidas, mas são barreiras que nós mesmos determinamos e colocamos. Dificuldades postas pelas nossas limitações, mas Deus não trabalha dessa forma, com as nossas urgências e nem da maneira que nós queremos. E às vezes nós fazemos as nossas orações e as nossas preces desesperados, porque vale a vida de um filho, não é pouca coisa. E não paramos para refletir que tem um Deus que cuida de todas as coisas e que Ele vai trabalhar da melhor forma possível. Então essa receita de bolo pronto, e que às vezes nós ouvimos de outras pessoas e que acontece com outras pessoas, não necessariamente é o que vai acontecer nas nossas vidas. E nós precisamos ter fé e crer que isso é o melhor para nós e que Deus vai continuar cuidando de nós. Então, avançando aqui no texto, o tópico 3, ele diz que o filho vai viver. E a dificuldade desse homem geralmente é a mesma dificuldade nossa, exatamente a fé, porque não está da maneira que foi desenhado, da maneira que eu aprendi, que me disseram que é e que Deus age. Não, Deus age assim, então se não for assim, não serve. E isso nos atrapalha, como também nos atrapalha o desespero e o medo. E a situação daquele homem era a mistura dessas duas coisas: o desespero
né? Por estar em um local que para ele não era o politicamente correto, o local que deveria, por ser um romano, e o medo, que era o medo de perder o seu filho. E quando nós apresentamos a Deus as nossas orações, e às vezes essas nossas orações vêm mesmo cheias de sugestões de como Deus deve fazer a obra, nós esquecemos de ouvir aquilo que o Senhor nos fala. E o Senhor deu uma ordem muito clara para esse homem, que no primeiro momento ele não entendeu. Vá que o seu filho vive. Vá que o seu filho vive. E o texto aqui, ele começa a desenvolver essa história e começa a mostrar que aquele homem que a princípio não creu, que posteriormente ele acabou entendendo aquela mensagem que Jesus havia passado para ele. Ele entendeu a necessidade do home office, né? E a ordem de Jesus foi para que ele vá. E muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de aceitar aquilo que o Senhor nos mostra, que é bênção, que é bom, porque não foi desenhado da maneira que eu imaginava. E às vezes nós ficamos lutando contra Deus, Senhor, mas não foi isso que eu pedi para que curasse o meu filho. O Senhor está me mandando embora. E às vezes o que falta para nós, esse medo e esse desespero, impede que entendamos o que de fato Deus está nos respondendo. E esse é nosso desejo, essa nossa vontade de que as coisas aconteçam tudo exatamente como nós esperamos, tudo dentro do controle de algo que eu de alguma forma consigo controlar e imaginar, que é o que vai fazer a diferença quando na verdade não vai. Quando o que vai fazer a diferença é a ordem de Jesus, ou a ordem do Senhor, aquilo que o Senhor apresenta para nós. Então aqui fica um desafio, irmãos, para que tenhamos fé, de confiar no Senhor, naquilo que o Senhor nos entregou, naquilo que nós precisamos fazer, que nem sempre é exatamente o que nós esperávamos, mas o Senhor nos apresenta uma boa opção. E as dificuldades com a fé acontecem na nossa vida cristã de certa maneira e são inevitáveis, porque o próprio Senhor Jesus diz, olha, que nós não temos fé, mas se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover um monte de um local para outro. Claro que a ideia aqui não era mover um monte, né, de um local para outro, sim, mas a ideia é de entender que quando nós cremos, Deus opera nas nossas vidas. E às vezes as coisas vão acontecendo, mas eu nunca vi Deus agindo assim. Não foi assim que aconteceu da outra vez. Mas dessa vez, Deus decidiu trabalhar diferente. E nós precisamos crer e ir, e caminhar, e trilhar a nossa vida em frente. Porque nós temos que ter certeza que o Senhor vai continuar operando em nós. Mas, pastor, aquilo que Deus me mostrou, ele não está na teologia, né? Eu estudei aqui sobre a salvação, não está escrito aqui, isso não está previsto, irmãos. A maneira que Deus trabalha, quando Ele vai realizar o milagre, é uma obra sobrenatural. Então nem tudo está tão fácil e simples para que entendamos. Então o que nós podemos perceber na situação desse homem? Concluindo, que apesar das dificuldades iniciais que ele teve, que esse homem, ele foi um homem que ele procurou a Jesus pela motivação errada. Ele tinha a teologia errada. A visão que ele tinha de quem era Jesus também era uma visão errada, equivocada. Ele não poderia dar ordem para Jesus, porque Jesus é o rei, mas ele foi no lugar certo. Ele procurou a pessoa certa. Ele procurou a Cristo.
E às vezes é isso que falta para nós. Às vezes nós temos tudo certo. Nós temos uma boa teologia, nós temos uma boa visão de estarmos reunidos, do que é a igreja, nós temos uma ótima ideia do que fazer, de como contribuir na casa do Senhor, mas às vezes nos falta fé para executar, de depositar a nossa fé no lugar certo, que é depositar a nossa fé no próprio Deus. E quanto essa situação, de certa forma, acaba apresentando para nós algo que também parece ser como de vida ou morte, aí nós ficamos desesperados e deixamos de descansar no Filho de Deus. O que esse homem fez foi descansar no Filho de Deus. O que o texto apresenta aqui é que ele chegou, falou com Jesus e muito provavelmente ele não voltou para casa no mesmo momento. Muito provavelmente ele ficou pousado, dormiu naquela cidade que estava e no outro dia só ele retornou para sua casa, porque ele creu na palavra de Jesus, ele descansou no Filho de Deus. Porque quando ele chega, e antes de chegar, os seus servos já o abordam no caminho e dizem para ele: o seu filho vive. E para que não haja dúvidas, ele ainda pergunta: mas que horas foi isso? E não foi no mesmo dia. E respondem: ontem, à 13h. Então aquela pressa que aquele homem tinha de início para encontrar com Jesus, aquela pressa para entender que a questão dele é urgência, tudo isso foi destruído pela ordem de Jesus: vá que teu filho vive. Ele passa a confiar no Senhor e passa a entender que estava no lugar certo e que pediu ajuda para a pessoa certa, que é o Cristo. E quando ele recebeu a resposta do Senhor, mesmo que não fosse a resposta que ele esperava, mesmo a resposta do home office, ele confiou e descansou no Filho de Deus. E esse é o nosso desafio, meus irmãos. As dificuldades vêm, as coisas não acontecem, tudo geralmente quando nós imaginamos, nem tudo está desenhado, mas quando nós confiamos no Senhor, nós temos certeza que o Senhor vai nos entregar o melhor, que nós vamos à frente e lá nós encontraremos aquele milagre que o Senhor nos prometeu. E que o Senhor abençoe a sua palavra.